Enquanto eu meditava no texto de hoje, eu me lembrei de algo que aconteceu há exatamente 10 anos. Era uma sexta-feira à tarde, em Fortaleza, como sempre com bastante sol, e eu estava sentado, no meio-fio, em frente ao prédio em que eu morava. Do meu lado direito, tinha uma caminhonete lotada, com geladeira, fogão, cama, todas as minhas coisas, que eu tinha acabado de tirar do meu apartamento. Era a minha mudança, mas eu havia acabado de receber uma ligação dizendo que eu não tinha mais para onde levar as minhas coisas. Carol e eu tínhamos liderado um projeto missionário durante um mês em Feira de Santana, na Bahia, em janeiro. O nosso casamento ia ser no meio daquele ano e tinha um monte de coisa para resolver. Uma delas era simplesmente onde moraríamos. Quando voltamos para Fortaleza, o contrato do aluguel do apartamento em que eu morava estava para vencer e eu precisaria renovar por mais um período. Só que a gente não queria viver ali, então a gente tinha 2 semanas para encontrar um novo apartamento, entregar o antigo e fazer a mudança. A gente conseguimos encontrar um apartamento e eu moraria nele sozinho até que a gente se casasse. A gente correu demais naqueles dias. E aí, no mesmo momento em que eu estava colocando a mudança no caminhão, a Carol estava na imobiliária do novo apartamento para entregar os últimos documentos e pegar a chave. Eu terminei de carregar o caminhão e recebi uma ligação da Carol, dizendo que a imobiliária não tinha liberado a chave. Faltava a assinatura de um dos fiadores que estava viajando e só retornaria na semana seguinte. E antes de contar como é que a história termina, eu preciso falar do texto que me fez lembrar disso. Era uma situação muito mais grave do que a nossa, porque envolvia perigo de morte. Mas era também um momento onde tudo parecia perdido e todo o esforço parecia se mostrar em vão. Está lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 3. O rei de Israel estava em guerra contra os moabitas e solicitou a ajuda de 2 outros reis, o de Edom e o de Judá. Só que a sua tática de guerra acabou resultando nos reis e seus soldados caminhando no deserto por 7 dias, até que não havia água nem para os homens, nem para os animais. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Esse aqui era Jorão, filho do Acabe, o pior dos reis de Israel, né? E ele estava seguindo o mesmo caminho do pai. Ele não esperava que Deus tivesse nenhuma boa vontade para com ele. Mas um dos reis a quem ele havia pedido ajuda era Josafá, rei de Judá. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, os 3 reis vão até Eliseu, que responde: Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Jorão não merecia a ajuda de Deus, mas o fato de ele estar acompanhado de Josafá garantiu que o profeta tivesse boa vontade para com ele. Há uma lição preciosa aí. Qualquer pessoa, não importa o quão desprezível seja, pode obter o favor de Deus se solicitar esse favor por intermédio de Jesus. Na história aqui, Jesus é simbolizado pelo seu antepassado Josafá. Agora, voltando para a minha história. Naquele dia, eu sabia que Deus interviria, não por meu merecimento. Eu clamei a Deus em nome de Jesus e Ele me atendeu. Depois de alguns minutos que pareceram durar uma eternidade, a Carol ligou e contou que a imobiliária autorizou que a gente deixasse a mudança na casa e devolvesse a chave só no dia seguinte. Para encurtar a história, nós fizemos a mudança e no dia que eu fui lá devolver a chave, eles disseram que eu podia ficar com ela, mesmo sem a assinatura do fiador. Glória a Deus, né? Mas ainda falta contar como é que terminou a história desses reis aqui. O Eliseu disse assim: Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Eu não quero ser místico aqui, mas em momentos de desespero,
louvar e adorar a Deus podem nos ajudar a ouvir a sua voz. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Deus faria o milagre, mas havia algo que era parte deles: cavar as covas. No entanto, eles só fizeram isso depois que o Senhor ordenou. Eles jamais teriam tido essa ideia sozinhos. Muitas vezes, em situações desesperadoras, agimos loucamente, sem a orientação de Deus. Isso é mero ativismo, enquanto o que Deus quer, o que Deus espera, são fé e obediência. Ao cumprirem a ordem de Deus, eles viram o milagre. As covas se encheram de água e eles foram livres da sede. Só que a história não termina aí. O exército moabita ainda precisava ser derrotado. E veja só o que aconteceu com eles. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, apresam ao Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Os moabitas foram completamente derrotados ao confundirem as poças de água com sangue. Vejam bem, aquilo que era o símbolo da fraqueza daqueles reis, de uma situação que quase custou as suas vidas, foi o que Deus usou como arma contra os inimigos. Quem poderia pensar numa estratégia como aquela? Há algo impossível para o Senhor? Há alguma situação sem saída para Ele? A sua fraqueza, aquilo que você pensa que vai te derrotar, pode ser um instrumento de Deus para a vitória. Não se deixe enganar ou pensar que Ele está contra você. E ainda que Ele esteja, como era o caso com Jorão aqui, você pode clamar pelo socorro de Jesus, como Jorão recorreu a Josafá. A atitude de Josafá de ter aceitado ajudar alguém como Jorão é questionável. Mas há pecador que recorra a Jesus e seja lançado fora? Se você estiver atento, vai ver que toda a Bíblia aponta para Jesus. E quando eu percebo essas pistas, eu fico constrangido ao perceber a sua paciência e o seu amor para comigo, refletidos aqui na história do seu povo. Há alguns anos, eu tive a oportunidade de ir a Israel para estudar a vida de Jesus. E como foi útil para ampliar a minha compreensão de como ele viveu e fez o seu ministério. E aí, lembrando disso, eu decidi dedicar as próximas mensagens a mostrar um pouco do que eu aprendi ali, e eu vou fazer isso no período que antecede a Páscoa. Eu estou orando para que seja uma oportunidade da gente crescer no nosso conhecimento e no nosso amor pelo Senhor. Eu preciso me preparar um pouco mais para isso. Então, eu só vou voltar a postar mensagens novas no dia 27 de fevereiro. Até lá, você pode assistir as mensagens mais antigas do canal e eu creio que pode ser muito edificante também. E eu quero muito agradecer o apoio de vocês, assistindo os vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. Tem sido muito encorajador para mim. E eu peço, além disso, que vocês orem por mim, para que eu tenha sabedoria, tanto para compreender a palavra, como para aplicar essa palavra na minha vida. Eu tenho orado por vocês no mesmo sentido. Então, um abraço e até o dia 27, se Deus quiser.